Um feliz sábado a você que mais uma vez nos acompanha através do nosso canal. Gostaria de desejar a você um dia abençoado na presença de Deus e que esses momentos se traduzam na aprendizagem da Palavra de Deus, principalmente nesse trimestre que estamos abordando o livro do profeta Isaías. Gostaria nesse momento de convidar você, meu amigo, minha amiga, não só para nós fazermos uma oração, mas também para você contribuir para que o nosso canal ele se consolide no sentido de que ele possa chegar até a vida, ao coração das pessoas, clicando aí no sininho, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com os seus amigos, com os seus parentes, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus chegue até a vida e o coração das pessoas amigas. E que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você agora a uma oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós gostaríamos de te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez com as pessoas amigas que têm, ao longo desses dias, desses meses, trabalhando no sentido de que o nosso canal possa cada dia mais se fortalecer, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando as ideias e fazendo com que sejamos relevantes no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. Que Tu abençoe a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora recapitular a lição de número 8, é uma lição importante, porque se faz a partir daí uma nova introdução ao livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado uma Bíblia em miniatura. Os primeiros 39 capítulos, você sabe que o Antigo Testamento tem 39 capítulos. Ele tem um aspecto que aborda acerca do povo de Israel. E no capítulo 40 em diante, até o capítulo 66 do livro do profeta Isaías, vai abordar um outro aspecto do livro do profeta Isaías. Então é muito importante que nós possamos entender e compreendermos esse livro que é tão relevante para a nossa vida espiritual, para o entendimento da vontade de Deus na nossa vida. Considerando que o livro do profeta Isaías também é considerado como o Evangelho no Antigo Testamento. E o título da lição de hoje que nós iremos recapitular é exatamente Consolem o meu povo. Vem comigo agora na leitura do texto para memorizar, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 9. Vem comigo na leitura. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. É lindo esse versículo, um versículo de esperança, um versículo de conforto para a nossa vida espiritual e naquele contexto do qual o povo de Deus estava vivenciando, Deus ele apresenta essa revelação de conforto para o seu povo. Portanto, o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, ele inicia com a última sessão do livro. As primeiras sessões estavam baseadas ali nos primeiros 39 livros do capítulo, eles tratavam dos juízos. Porém, o restante do livro vai falar das promessas de Deus, da graça de Deus para o seu povo no tempo do fim. Na primeira parte desse capítulo, o profeta Isaías, ele apresenta como ele está ouvindo Deus falar ao seu coração. E qual a voz que Deus ele apresenta ao coração do profeta Isaías? Uma fala de perdão, de providência, de promessas e de paz. Veja que coisa maravilhosa, todas as sessões do capítulo 40, da primeira parte aí do capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E, portanto, todo o livro do profeta Isaías está repleto de falas contrastantes sobre os juízos e as boas novas da salvação. Porque Deus, ele castiga de fato o pecador, mas ele não vai deixar o pecador ser destruído ou se perder sem que antes ele apresente o Evangelho. E o que significa o Evangelho? As boas novas, e é exatamente isso que está repleto o livro do profeta Isaías. No entanto, é importante que nós saibamos que a primeira parte do livro trata principalmente do juízo divino em relação a Judá, em relação a Israel. E na segunda parte do livro do profeta Isaías, que é exatamente onde nós estamos iniciando, no capítulo 40,
a mensagem do consolo divino para o seu povo. Isaías 40, que vem logo após a primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 39, como falamos, serve como uma introdução aos capítulos seguintes, que vai seguir a partir do capítulo 40 e, na sequência, o capítulo 41 até o capítulo 66 do livro. Portanto, a mensagem do Senhor começa com um dos dizeres mais revigorosos e consoladores, veja bem, da Bíblia. O que é que diz no versículo 1? Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Essa mensagem lembra para mim e para você que o povo de Deus, ele precisa entender o princípio da fidelidade, o princípio da aliança. Isso é maravilhoso, é extraordinário, porque Deus, ele quer nos consolar, mas nós precisamos buscar em nossa vida, entender a aliança, entender que nós precisamos sermos fiéis a Ele. Então eu chamo você agora para nós adentrarmos ao estudo do capítulo 40 do livro de Isaías a partir de 5 tópicos que são exatamente abordados na lição. O primeiro tópico da lição é o consolo para o futuro. E no capítulo 40, no versículo 1, conforme nós já fizemos a leitura, mas voltando ao entendimento, porque as palavras que o profeta Isaías vai pronunciar são lindas, belas e maravilhosas, reveladas da parte de Deus para o profeta: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Olha o que Deus quer, é consolar a mim, consolar a você. E conforme nós já falamos, os capítulos de 31 até o capítulo 39 de Isaías estão principalmente relacionados a eventos voltados à história de Israel e na vida do profeta Isaías. E nesse sentido, a partir do capítulo 40, a mensagem se concentra para o futuro da história do povo de Israel, de Judá e do reinado de Israel. Um futuro marcado por dois eventos principais e fundamentais. Primeiro evento, o exílio babilônio e o exílio de Babilônia, e o retorno do remanescente. E o segundo tópico é a vinda do Messias. Então, o profeta Isaías, com maestrias, ele vai fazer a abordagem a partir dessa segunda sessão do seu livro, que é um livro maravilhoso e extraordinário. Nós estudamos na semana passada que Ezequias tinha mostrado suas riquezas aos babilônios. Deus fez muito por Ezequias. Ezequias confiou muito em Deus. Deus trouxe a cura para o rei Ezequias. Mas, infelizmente, o rei Ezequias, ele não soube como terminar a sua história. E toda a riqueza que Deus deu, e todas as bênçãos que Deus ele deu ao profeta Ezequias, juntamente com os habitantes de Jerusalém, seria trazida para a Babilônia como punição pelo pecado daquele povo. E nós sabemos como terminou o profeta Ezequias, como terminou o rei Ezequias. Um homem que começou bem, que teve um ministério maravilhoso, um governo maravilhoso, mas infelizmente no final da vida dele, ele deixou de confiar em Deus e ele demonstrou tudo o que tinha no seu reinado, todos os segredos do povo de Israel, ele entregou ao inimigo, e nós sabemos como terminou a história do rei Ezequias. E eu digo a você uma coisa: não importa, o que é mais importante não é como a gente começa. Como começa é importante, mas o mais importante é como a gente vai terminar a nossa história. E isso aí é mais importante e mais relevante para a nossa vida. Portanto, de acordo com o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 1 e 2, Deus perdoará o seu povo e os confortará de todos os sofrimentos. Vejam bem que Deus está mostrando que Ele está disposto a consolar o seu povo de todos os seus sofrimentos. Você está passando por sofrimento, dificuldade, adversidade, Deus ele vai te consolar. Acredite e creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos agora à primeira pergunta. Em Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2, Deus consolou o seu povo. O tempo de castigo dele finalmente havia terminado. Qual foi o castigo? Letra A, muito possivelmente o exílio babilônico. Letra B, o exílio no Egito. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, o exílio babilônico, que de fato trouxe muitos prejuízos, desarticulou o povo de Deus, destruiu a cidade e levou o povo cativo. Mas Deus os trouxe de volta em seguida, e aí a revelação do consolo de Deus para
o seu povo. Vamos agora ao segundo tópico da lição: presença, palavra e preparação do caminho. Está aí abordado dentro do capítulo 40, versículo 3 ao versículo 8. E no capítulo 40, versículo 3 do livro do profeta Isaías, nos diz o seguinte: vem comigo na leitura. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Esse texto ele é muito importante porque ele tem uma aplicação importantíssima para o tempo em que a posteriori haveria de vir, que era o primeiro advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem tudo a ver com o cenário, o contexto de preparação para o primeiro advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus confortará seu povo. Duas vozes se explicam a maneira como Deus ele vai se intervir e vai consolar, confortar o seu povo. Primeiro, Isaías capítulo 40, versículo de 3 até o versículo 5, mostra o quê? Deus preparando o caminho para que a presença dele possa ser totalmente manifesta na nossa vida. Veja que coisa maravilhosa. Do versículo 6 até o versículo 8, através da palavra de Deus, que permanece para sempre, Deus vai estar ao nosso lado nos confortando. Porque são mais de 2.500 promessas que Deus ele apresenta na sua palavra como um todo para confortar. E a presença da palavra de Deus que vai permanecer para confortar o nosso coração e a nossa vida. E, portanto, após o exílio, o povo de Deus recuperou o que havia rejeitado, a presença de Deus e de sua palavra. São duas coisas importantes que nós não temos condição ou não devemos abrir mão, que é a presença de Deus e a presença da sua palavra na nossa vida, na nossa história e na nossa existência. Meu querido, eu gostaria de chamar você também para refletir. Através do trabalho de João Batista, você vê uma consonância entre Lucas 2, capítulo 3, versículo 2 até o 8, em consonância com o profeta Isaías, onde João Batista foi o precursor, foi aquele que preparou o caminho para o primeiro advento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos que nossa preparação consiste em arrependimento, afastamento do pecado, para receber o conforto do perdão e da presença de Deus em nossa vida. Então João Batista veio para preparar o terreno, veio para preparar o caminho, para que as pessoas recebessem o conforto do perdão e a presença de Deus em suas vidas. Vamos agora à segunda pergunta. Qual preparação era necessária para a vinda do Senhor? Letra A. Preparar o caminho para endireitar a vereda para o Senhor por meio de uma reforma espiritual e pregação de arrependimento. Letra B. Preparar o caminho para endireitar a vereda para o Senhor por meio de uma reforma espiritual sem a pregação de arrependimento. Vamos lá, pergunta, a resposta. Letra A, exatamente, preparar o caminho, endireitar a vereda para o Senhor, por meio de uma reforma espiritual e pregação do arrependimento. Vamos agora ao terceiro tópico, a origem do evangelismo. No capítulo 40, versículo 4 do livro do profeta Isaías, nos diz a palavra de Deus: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não tema, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Que mensagem extraordinária! E o que é que nós podemos encontrar aqui que é importante para que nós possamos compreendermos a mensagem de Deus que está aqui mostrada, apresentada de forma muito clara no capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Uma vez preparando o caminho, o anunciador de Sião deve apresentar Cristo ao mundo. Veja que coisa maravilhosa. Veja aqui o vosso Deus. A mensagem a ser proclamada é baseada no maravilhoso poder de Deus e sua capacidade de julgar e recompensar. Olha, eu e você, nós somos chamados
como anunciadores, como pessoas que vão apresentar as boas novas de Cristo a esse mundo, preparando o caminho, não como João Batista no passado, que preparou o caminho para o primeiro advento, mas agora eu e você somos chamados a preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. E isso está referendado no que diz no capítulo 14, versículos 6 a 7 do livro do Apocalipse. E nessa direção, o evangelho que pregamos, ele vai mais longe do que naquele contexto. Devemos anunciar o Redentor, que realmente se importa com a minha e com a sua vida. Um pastor que se importa com as suas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo, ele veio no seu primeiro advento. Ele preparou o mundo. Ele viveu, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que assim pudesse resgatar o propósito e o princípio da salvação através da cruz. A cruz do Calvário, a graça de Cristo nos resgatou, para que assim nós pudéssemos, nesse contexto atual, termos a certeza e a convicção de que o nosso nome está no livro da vida e preparar também outras pessoas para ter o encontro com Jesus agora no seu segundo advento. E nessa direção, sigamos o exemplo daqueles de como Simeão, Maria, Ana, Maria Madalena, os apóstolos. O que foi que essas pessoas fizeram? O que houve de relevante na vida dessas pessoas? Elas levantaram as suas vozes para proclamar diante do mundo o Salvador, Jesus de Nazaré. Veja como Deus usou o apóstolo Paulo, como Deus usou Pedro, como Deus usou Tiago, como Deus usou tantas pessoas no Novo Testamento que alcançaram o seu testemunho. As boas novas do Evangelho chegaram em suas vidas e eles anunciaram essas boas novas para o mundo. Eu e você também precisamos levar muitas pessoas no mundo desesperadas, pessoas que estão totalmente perdidas, com depressão, com angústia, sem perspectiva de absolutamente nada, a ponto de acabar até a sua própria vida. E eu e você somos chamados para sermos arautos, anunciadores das boas novas da salvação. Vamos agora à terceira pergunta. Qual acontecimento é descrito em Isaías, capítulo 40, versículo 9 até o versículo 11? Assinale a alternativa correta. Letra A, a primeira vinda de Cristo. Letra B, a destruição dos ímpios. Qual a resposta correta? Exatamente, o texto aí trata da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao quarto tópico, Criador misericordioso, que está a abordagem aí, capítulo 40, versículo 12 até o versículo 31 do livro do profeta Isaías. No versículo 31 exatamente diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de ar, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que promessa, que esperança maravilhosa, em um contexto em que o povo precisava entender as promessas de Deus. E quando a gente entende as promessas de Deus, quando a gente se revigora das promessas de Deus, quando a gente tem fé que as promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida, Deus vai renovar as nossas forças, vai renovar a nossa esperança, vai renovar a nossa vida, vai renovar os nossos sonhos, e nós seremos, acima de tudo, abençoados pela presença do Senhor em nossa vida. Veja que coisa maravilhosa. E o que é importante nós observarmos também aqui nesse texto, a última parte aqui do capítulo 40 do livro do profeta Isaías mostra duas facetas que são interessantíssimas e relevantes, meu querido, para a nossa vida. Primeiro, Deus é poderoso, o único digno de adoração. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E o segundo aspecto que é importante também, Ele é misericordioso, aquele que fortalece, fortalece aqueles que confiam nele. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te renovar, Ele vai fazer com que você tenha uma vida cheia de esperança, cheia de perspectiva nesse mundo escuro de erro, pecado e morte, de tantas coisas e de tantas adversidades. Portanto, em um estilo semelhante ao estilo que Deus usou ao abordar Jó,
Isaías levanta várias questões para magnificar o poder de Deus na vida do povo, mesmo que ele esteja passando por sofrimento, mesmo que ele esteja passando por adversidade. Perceba, depois de afirmar que ninguém pode ser comparado a ele, ele nos assegura que assim que, como Deus não se cansa, tampouco aqueles que confiam nele terão as suas forças renovadas, terão os seus sonhos renovados, terão, acima de tudo, a sua esperança renovada constantemente. Então nunca venha perder a esperança, nunca venha perder a confiança e nunca venha perder a certeza e a convicção de que Deus renova as suas bênçãos a cada manhã na minha e na sua vida. Isso é bonito, isso é maravilhoso, se apegue a isso, porque isso vai ser extraordinário para a sua vida diante das adversidades, diante das dificuldades vivenciadas. Vamos agora à quarta pergunta. Como Isaías 40 desenvolveu os temas da misericórdia e poder de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. A abordagem da grandeza e onipotência de Deus. O poder de Deus. Ele não é misericordioso e compassivo com os pecadores. Letra B. A abordagem da grandeza e onipotência de Deus. O poder de Deus, ele é também misericordioso e compassivo. Qual a resposta correta? Pensou? Exatamente a letra B. Parabéns aí pela sua resposta. É a alternativa correta. Vamos agora ao quinto tópico, o problema da idolatria. Isaías capítulo 40, versículo 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O que é que verdadeiramente nós somos chamados aqui a entendermos e a compreendermos, né? Existe uma coisa que, infelizmente, faz com que o ser humano se afaste da perspectiva de Deus. E o que Satanás levou o homem a fazer? No lugar de adorar ao Criador, no lugar de adorar ao Deus Supremo, o Deus Cuidador da vida, o Deus Provedor da vida, nós passamos agora o quê? A adorar a criatura. O que é que o homem faz? Ele erige estátuas de madeira, de gesso, de barro, de pedra, de outras coisas que estão na natureza e presta o quê? Adoração. Foi assim no passado e é também hoje no presente. Talvez hoje no presente a idolatria ainda é muito forte, infelizmente. Eu gostaria de dizer a você o seguinte: você precisa prestar culto a um Deus verdadeiro, a um Deus que existe, a um Deus que está presente na sua vida. Mas não precisa você adorar a uma estátua que representa um ser humano ou mesmo que represente Deus. Não, de maneira nenhuma. E você também não precisa estar adorando aos cantores, não precisa estar adorando aos atores que existem por aí, a jogador de futebol, não. Adore ao único Deus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E há uma coisa interessante também. Israel imaginou Deus na forma de um bezerro, mas Deus veementemente rejeitou a adoração através das imagens. A Bíblia fala claramente a futilidade dos ídolos, que os ídolos não são nada, está recheado na Bíblia, mas um ídolo não deve ter necessariamente uma forma física. Às vezes o ídolo, você coloca ídolo nas coisas que você tem, nos objetos que você tem. Tem pessoas que transformam pessoas em ídolo, tem pessoas que dizem assim, tem mulheres e homens que dizem assim, fulano, sem ciclano eu não sou absolutamente nada. E tem pessoas que é capaz de tirar a vida por outra pessoa. Não, Deus não fez você para você ser escravo de ninguém. Deus fez você para você ser livre. Porque se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. E nós somos adoradores de Deus. E a Bíblia diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um Deus vivo, não há um Deus de pau, de madeira, de pedra, de barro, de gesso. De maneira nenhuma. Deus não nos fez para isso. Deus fez para exaltar o Deus vivo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não precisa você
pedir a ninguém, não precisa você fazer penitência para você ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que existe um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. O que é que eu e você podemos fazer? É a realidade que Deus nos chama, ir diretamente a Deus através da oração. A oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Diz no livro Caminho a Cristo, da escritora conhecida como Ellen White. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela diz também que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então você pode utilizar da oração, você não precisa de ídolo, você não precisa de ninguém, você mesmo, você pode orar, você pode buscar e você vai sentir as bênçãos da presença de Deus na sua vida. Vamos agora à quinta pergunta. Como Isaías caracterizou os ídolos? Assinale a alternativa correta. Letra A. Eis que todos são tudo. As suas obras são coisas relevantes. As suas imagens de fundição foram iluminadas. Letra B. Eis que todos são nada. As suas obras são coisas nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra B. Como Isaías caracterizou os ídolos dessa forma. Eis que todos eles não são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. O povo deve, na verdade, procurar ao Deus vivo e verdadeiro. Importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade, e não através de imagens de esculturas. Parabéns pela resposta. Meu querido amigo, minha querida amiga, o livro do profeta Isaías está nos chamando para que neste momento nós possamos anunciar as boas novas às pessoas de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, de um Deus que existe. Afaste de sua vida todos os ídolos, todas as coisas que não faz sentido na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai renovar as nossas forças, ele vai renovar as bênçãos a cada manhã na nossa vida. E eu desejo a você que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine a tua vida, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar aquilo de bom que Deus fez na sua vida para outras pessoas. Um forte abraço e que Deus continue nos abençoando sempre. Gostaria de chamar você agora neste momento para fazermos a oração final. E muito obrigado por mais uma vez assistir o nosso canal, compartilhar e acima de tudo fazer com que a Bíblia chegue até o coração e a vida das pessoas. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós, através da Tua Palavra, podemos compreender que Tu és um Deus vivo, que Tu és um Deus real, que Tu renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova as bênçãos em nossa vida a cada dia, a cada manhã da nossa existência. Eu gostaria de te pedir neste momento que Tu abençoe a cada pessoa que participou, que assistiu do nosso canal, abençoando a vida, abençoando a história dessa pessoa, o trabalho, a família, em nome de Jesus. Amém.